Olá, gente. Olá, olá, olá. Oi, Sabrissá. Bilhetes de uma revisora e aí um monte de gente. Hoje não, 11, né? É, hoje é dia 27 de setembro. São 5 horas da tarde. Nós estamos, se eu não estiver errada, na 12ª banquinha. Hoje eu tô com a luz melhor, tá vendo? Se eu fizer assim, a luz vem. Mas eu acho que tá bem para ler lábio. E eu hoje não vou me esquecer quando eu for salvar, porque eu vou salvar, porque algumas pessoas dizem que eu não salvo, mas eu salvo. Lembrando da história das legendas. Vou tentar dessa vez olhar na hora de publicar no IGTV, tá? Gente, é um prazer enorme. Eu, eu às vezes fico pensando como é que a gente começou, né? Teve o curso da professora Rosana Pinheiro Machado, teve os anos todos que com a Anísia eu fiz o Quinquilharia, mas às vezes eu me pergunto como é que a gente começou esse encontro aqui e até quando a gente vai, né? É, eu fico pensando que em algum momento seria bacana a gente conversar até quando a gente vai, se, se é legal ter um calendário, é, se é. Não sei se vocês convidam mais gente. É, eu gosto muito das coisas que a gente constrói coletivamente, né? E que a comunidade vai criando as responsabilidades também, né? Responsabilidade, compromisso, como a gente quiser chamar. Eu queria muito agradecer as pessoas que têm salvo os comentários para mim, têm me ajudado profundamente, porque depois eu estudo, eu olho, eu vejo o que é que eu não fui clara, o que é que eu podia ter falado melhor, ou que coisas que podem ainda serem conversadas. Mas eu queria muito que a gente conversasse depois nos comentários, não aqui, mas nos comentários escritos, até quando e o que, que vocês também podem fazer para dar ideia, para aumentar a comunidade, para a gente conversar mais, porque isso é tão importante, eu acho, né? Quer dizer, eu acho não, eu estou convencida nesse momento em que o país está, ó, eu ganhei essa camiseta, pesquise como uma garota. Eu não sou garota, tá? Mas então assim, pesquise como, como uma mulher, né? Sei lá. Mas como eu ganhei e ela é linda, é, eu depois podia botar o nome da artista, foi um presente e eu acho que é tão bonito, tão simbólico, né? É, nós já vimos, a gente está nos primeiros 5 minutos enquanto as pessoas chegam para a gente começar o tema. E eu deixo essa pergunta mesmo: o que é que nós podemos fazer com a comunidade, o que é que a gente pode fazer para ela crescer, quem vocês podem chamar, porque há um sentido que nós queremos que as pessoas usem melhor a ciência, usem melhor o conhecimento, façam melhor pesquisa. Então, fazer essa pergunta para cada uma de nós, né? Nós já vimos alguns temas aqui. A gente está em 3 encontros, que hoje é o último, sobre revisão do livrinho Carta de uma Orientadora, mas como uma desculpa para ir puxando temas que nós podemos continuar. Eu tenho proposta para os 2 seguintes para ver o que é que vocês acham. Nós já vimos na revisão do Carta como se aproximar de uma orientadora, como definir tema e título funcional, como definir um problema de pesquisa. E todas as conversas estão no que é o chamado canal do Instagram e IGTV. Então todas ficam ali salvas para se ver depois e continuar a conversa. Há um lembrete que eu esqueci de fazer nas últimas banquinhas, que é a promessa de vocês que ninguém vai sair daqui dizendo: a Débora disse na banquinha que algo tem que ser feito. Não, a Débora não diz nada na banquinha. A Débora conversa e que a Débora não entra em mediação de vocês com orientadores de vocês. Isso foi uma promessa que a gente combinou desde do primeiro dia, né? Eu queria muito, tá faltando 1 minuto para a gente começar, que cada uma de nós pensasse, que você sabe que isso tem estudos mostrando, e a gente podia fazer um experimento juntas. Nós somos 215 agora, começando.
alguma coisa que nos deu felicidade hoje. Cara, a gente podia pensar sozinho nisso, alguma coisa que nos deu alegria hoje e que, vocês vão ver, muda aquilo que a gente vai se encontrar quando a gente começa com alguma lembrança de alguma coisa que hoje deu alegria, gente. Eu começo dizendo o meu e vocês pensam de vocês aí. Vocês vão rir de mim, mas é verdade. Deu uma esquentadinha aqui esses dias, que parece que o inverno já ia chegar. Eu tomei um picolé de manga. Foi tão bom, foi tão bom. Então, podemos começar? Eu vou fechar os comentários, certo? Só para não ter a poluição, né? E poderem ver a camiseta. Se alguém me ajudar a lembrar quem foi a artista, eu vou adorar. Eu devia ter lembrado melhor no início. Quais são os temas que a gente vai ver hoje? Eu diria que são, sem nenhum exagero, gente, está entre os mais importantes, que é como ler, até quando ler, como tomar nota, né? Alguma coisa que eu fiz uma brincadeira e que eu gostaria muito, brincadeira não, eu fiz uma tentativa de organizar as nossas experiências com leitura, que eu gostaria muito de ouvir vocês nos comentários. Eu tenho 2 perguntas hoje concretas para vocês, se funcionou ou se não, se está meio feio ou se ofende, porque isso valeria eu revisar no livro, que são os tipos de leitoras. Então eu vou começar com isso, que é uma pergunta que as pessoas fazem. Até quando eu leio quando eu tenho que escrever? Lembre, monografia de graduação, dissertação de mestrado, tese de doutorado ou um artigo. Qual é o momento que eu paro a leitura? A pergunta está errada. Nós não paramos de ler. Nós diminuímos o ritmo de leitura. Eu fiz um gráfico super bonito aqui para vocês. Olha só. Imaginem que vocês estão começando aqui, ó, o dia 0, que vocês estão começando a estudar. Tá? Aí, para estudar para o seu tema, para a sua monografia de graduação, para a sua tese de doutorado, para o seu artigo. Você está lá, revisando a literatura, fazendo os mapas de autores. Aí você vem num pico, ó. Você vai chegar num pico. Tem um momento que eu estou chamando que você entra num platô. Você já está começando a escrever aqui. Você está no platô. É quando você está no pico máximo que você já está começando a escrever. Ele vai um tempo. Você vai diminuir o ritmo. Aí é que você está escrevendo muito, muito, muito. Aqui é o dia da entrega. Vocês estão vendo que você não volta para o inicial, que é não ler? Você nunca volta para um momento de não ler. Vocês vão definir que ritmo é esse, mínimo possível. Não vale ficar lendo minhas outras notas não, tá, gente? Ler nota é igual ficar lendo diário. Só olha aqui assim, ó. Você chega num nível, o que é aquele nível que você consegue manter um ritmo de escrita, mas que você continua tendo alguma leitura. E mesmo que seja a leitura que você já fez, não é desbravar a leitura nova, não. Até a chegada aqui, ó, é quando você definiu o seu marco teórico, conceitual. Aí você definiu aqui o seu mapa de autores. Você fez aqui nesse momento. Aí você diminui a intensidade, você está fazendo releituras. Essa fase aqui, que é uma fase que você está escrevendo intensamente, essa outra diferença de tempo aqui, é a que você está escrevendo. Então você diminui o seu ritmo de leitura, mas voltando àquilo que você juntou lá no platô. Se alguém for um desenhista melhor que eu, meu desenho está bom, mas eu digo, se alguém tiver habilidades para traduzir isso numa imagem, ajudaria muito. Então imagine que você começou, você faz assim, você não faz assim, você não faz um triângulo e volta para não leitura, você faz assim, faz um platô. É a fase do mapa, é a fase do mapa conceitual. Aí você dá uma baixadinha, que é o tempo que entrou da escrita, e aí você vai continuar seguindo. Até o dia de você entregar. Até o dia de você entregar o seu texto, você continua lendo. Vocês desculpam, só um minuto que eu vou pedir, porque está entrando um ruído aqui. Só um segundo, desculpa. Tá entrando... Desculpa, gente.
desculpa. Era porque o ruído estava entrando super alto, a casa é pequenininha. Se outro começar a falar o telefone, são dois conversando ao mesmo tempo. Super desculpa, gente. Você sabe, eu vou contar uma coisa aqui super... chega a ser engraçada, né? Com os dois na casa trabalhando, ainda tendo cachorro, quando um tem que entrar em sala de aula mesmo, o outro, que também tem que fazer uma coisa assim, tem que ir pro closet, porque não tem outro lugar que alivie barulho. Então foi agora, um foi pro closet e o outro tá aqui. Essas acho que são histórias que a gente vai contar divertidas da sobrevivência dessa pandemia. Então vamos lá para a pergunta. Em que momento que eu acabo a revisão da literatura? Eu diria, não se acaba. A leitura, a construção do mapa e de levantamento do mapa, ele tem um momento que acaba, que é aquele do platô. Então, você não vai a uma semana, 15 dias de entregar o seu texto e está fazendo levantamento de novas fontes, levantando nova bibliografia. Não vai. Essa angústia você não pode trazer para você. Mas, Débora, uma semana antes de eu entregar, eu descobri aquele texto. Acabou, cara. Assume que não vai. Assume que não vai. Não traz essa angústia para o seu texto. Uma semana, 15 dias antes de entregar, 3 semanas antes de entregar, você vai desbravar uma nova autora. Nesse período em que você está finalizando o seu texto, você está refinando algo, mas a partir do que você já leu. Não traga essa angústia para você. Você tem um momento em que você para de explorar o novo e você começa só a estudar e a revisar para escrever. Isso é absolutamente fundamental. Parte da angústia da escrita vem de não saber o momento que você para de explorar e o momento em que você começa a estudar para escrever. E o estudo com a releitura, com a escrita, eles acontecem ao mesmo tempo. Certo? Até porque o tema, essa leitura que está ali naquele platô e que está, quando você está seguindo, escrevendo, ela está inspirando, você está resolvendo o problema. Então, a leitura, você volta, ela começa a te dar uma clareza de um conceito que você não tinha antes. Bem, aí, se vocês me seguirem, eu fiz, no capítulo do Encontro com o Texto, uma sugestão de quase que uma alegoria de 4 tipos de leitoras, que era a de burocrata, atriz, desnorteada e criadora. Eu tenho uma pergunta objetiva para vocês. Algumas pessoas dizem, eu consigo entender que isso é uma alegoria e que todas nós, em algum momento da vida, vamos passar, né, pela burocrata, um pouco desnorteada, e o que a gente vai buscar é ser uma leitora e uma escritora criativa, né, daquela que consegue fazer perguntas ao texto, daquela que consegue avançar. E que o que nós temos que evitar é ser essa figura que a vida acadêmica perversamente impõe de ser uma atriz, né, de fingir que li os grandes autores, de sair citando nomes, e aí faz aquela arrogância, algumas vezes vai falar em outra língua. Sem querer, a gente repete a gente mimetiza, né, esse teatro. Então você não vai falar, eu tive uma ideia, eu tive um insight, e eu não vejo problema fazer isso, só que quer dizer, eu vejo um pouquinho de problema, né? É porque ele passa a ser um teatro que as coisas mais importantes, elas estão de fora, que é nós conseguirmos fazer debate de ideias, umas perguntas genuínas, um processo de criação, sem ficar com essa angústia de que as referências antes de mim eu tenho que saber, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber citar, saber dizer qual é o livro, o original no alemão, eu não leio alemão, então aí você vai lá e vai tentar dizer qual é a diferença da tradução. O processo de criação, ele ao mesmo tempo que pede mais, ele pede menos do que isso, ele pede menos dessa performance e pede mais de que, sabe, a gente lê literatura, para conseguir ter uma ideia, imaginar um mundo diferente, ao invés de ficar perdendo tempo, talvez, numa obra no original, que naquele momento na sua vida ainda não dá.
Ou então, eu dou exemplos do meu caso, de algumas autoras, que eu, como professora, me senti no dever de que tinha que ser capaz de desbravar e de estudar. E eu cito uma delas, e inclusive cito sendo uma mulher, para mostrar que as dificuldades da vida acadêmica podem estar também com as autoras mulheres na reprodução de dificuldades. E no caso dela havia até uma barreira da escrita da língua inglesa, que foi a Hannah Arendt, e ela é uma autora difícil para mim, muito difícil. E ela é uma autora difícil por si mesma ou sou eu no encontro com ela? Eu sempre acho que as leituras são encontros, né, gente? Então, uma obra que em algum momento foi difícil para você, em outro momento ela vai fazer sentido. Obras que em algum momento fizeram muito sentido não vão fazer mais. Esse é o nosso processo de transformação na escrita e de ser uma leitora e uma escritora criativa. Quando eu propus essa alegoria, ou seja, não é dizer é você, sou eu, é a outra, algumas pessoas leem essa alegoria e dizem eu sofro. Eu sofro com esse momento do livro porque eu me vejo como atriz. Ou então porque eu me vejo, as pessoas que não vão dizer isso, porque se você se vê com essa leitora ou escritora atriz, essa que você tem que se transformar. Mas se vê como a burocrata desnorteada e diz, e eu não sei como resolver. Então, ao invés de ser uma alegoria sobre possibilidades de transformação, algumas pessoas leem fazendo classificações psicológicas, sabe? Classificações de caráter, dizendo eu sou isso e eu não sei como resolver, eu me vejo cheio de livro, ou então eu me vejo repetindo. Então essa é uma pergunta genuína que eu queria fazer a vocês, se isso provoca muito sofrimento, e queria fazer minha defesa de por que eu acho que tem algum sentido. Porque a provocação é dizer que todas nós, em algum momento, somos burocratas no processo escolástico. A gente repete, faz costura de citações, porque a gente está nesse jogo escolástico, quem está no mestrado, no doutorado, na graduação, né? Então, tem uma coisa de uma burocracia. A desnorteada é até você conseguir fazer o seu mapa de autores. Todos vivemos esse processo de cambalear para buscar literatura, para ler, para compreender, para aprender. Então, não é que você vai ser sempre assim. E a atriz é isso, da vida acadêmica, que todos nós precisamos romper, nós precisamos ser capazes de fazer outra forma de construção da comunidade do encontro. É claro que há uma beleza, uma espera na leitora, na escritora criativa, e que eu tento atrelar a ideia do grilo, do tremor, de que ela vai criar, mas ela tem que ser capaz de dominar alguns processos, de talvez ser burocrata. Talvez o que falte no livro seja soluções para cada um desses momentos que nós ocupamos. E essa é uma das minhas propostas a vocês. Que a leitora burocrata ela tem uma solução, que é talvez acreditar que ela pode arriscar, que ser uma escritora, uma leitora criativa não está tão distante dela. Né? Que as atrizes não podem intimidá-la. Que ser burocrata no sentido de ter processos de repetição na vida acadêmica, é assim que nós vamos aprendendo. Então, todas temos esse componente. A atriz, a solução que eu tenho é começar a ler e falar a verdade. Falar, eu não li, eu não conheço, eu não entendo, não é para mim nesse momento, vou tentar novamente. Mas escapar dessa pergunta, como você não leu? Não li, eu li outras coisas, que eu li, o que eu consegui pensar, né, sobre algo. A desnorteada, ela tem uma solução, e nós já fizemos inclusive uma banquinha aqui, que é a lista de leituras, mapas de conceitos e de autoras, é fazer o planejamento, isso vai controlar, né, o seu processo cambaleante. E talvez a criativa, ela também tem uma solução, porque a criativa ela pode ter uma ousadia que o estágio dela na vida acadêmica, dado que a vida, né, mestrado, doutorado, graduação, ele é tão escolástico, ele é tão autoritário, ele é tão hierárquico, que às vezes o espaço para a criatividade
tem que esperar um pouco até para sobreviver, senão você vai sofrer. Então, não é podar a criatividade, mas saber onde usá-la, saber como usá-la, em que momento usá-la. Talvez não uma disciplina onde você tem que se avaliar e se livrar daquela professora, daquele professor, né, melhor usando. Então, está escrito aí, não há uma evolução entre essas alegorias, elas não são categorias psicológicas, só que as pessoas não leem assim. Então, eu queria muito ouvir vocês, se faz sentido. E por que me importou falar e nomear assim, né? Especialmente para afugentar a leitora, escritora, atriz. Agora, o que é a leitura? A leitura ela é um exercício de concentração, ela é um exercício de solidão, ela exige ritmo. Ele é um processo passivo-ativo, porque você pode estar só lendo. Se você não está num processo permanente de fazer perguntas à leitura, ela é passiva. Para sua leitura ser criativa, você tem que fazer perguntas a essa leitura, né? Da onde está esse conceito. Por isso que uma das minhas sugestões é que a próxima banquinha seja em profundidade sobre notas, fechamentos e memorando, que eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas como uma técnica para transformar a leitura em um processo ativo já de começar a escrever. Então, as notas, os memorandos são processos ativos de se relacionar com a leitura. O outro é ter grupos de leitura. Eles não precisam ser 10 pessoas, grupos pequenininhos, 2, 3 pessoas. Eu acabei de sair de um grupo de leitura que eu tenho com outras 2 pessoas sobre esse livro. Já é a terceira semana que a gente lê, 3 vezes. E nós ficamos, da Conceição Evaristo, né? Ponce Vicêncio. E nós ficamos disputando, tentar entender, fazer o que a Conceição Evaristo diz para não fazer, né? Não que ela não diga para não fazer, que é tentar desvendar o mistério. A gente está ali tentando desvendar os mistérios. Mas isso nos provoca releituras de entradas diferentes no texto. Então, esses processos coletivos são muito bons, porque eles nos ajudam a ouvir, a criar, a ver o que o outro falou. E nós somos só 3 num grupo de WhatsApp que a gente se encontra. Tem hora que um está falando em cima do outro, isso ajuda muito. E seguir como o outro. Quando alguém faz isso no texto, olha, gente, assim... hoje, essa é a maneira com que eu marco o texto. E você vai ver que o outro também fez, você fala, por que isso está tocando nós 2 iguais, né? Em que nós somos leitores semelhantes, em que ou essas palavras nos tocam de maneira semelhante. Eu já falei sobre isso, como no Kindle, isso é muito mágico no Kindle e nos leitores digitais, que diz... Essa passagem foi marcada por tantas pessoas antes de você. Como isso faz uma indução de leitura e como isso também faz um diálogo imaginário com outras pessoas. Mas a minha sugestão, que é a pergunta das pessoas, por onde eu começo o que eu leio? A minha primeira dica é ler menos. Menos. Muito menos do que você poderia imaginar. Mas leia estudando, leia sabendo o que você está lendo. Então, peça à sua orientadora, ao seu orientador, listas de leitura. Isso é muito comum em algumas universidades, em outras isso é muito raro. Em grupos de pesquisa, isso é muito comum, porque as leituras passam a circular, porque os grupos passam a usar materiais bibliográficos em comum para solucionar seus problemas de pesquisa, então acabam tendo obras em comum, que são as listas de leitura, nada mais do que isso, para montar os seus mapas de conceitos, os seus mapas de autores. Mas as leituras, elas têm que ser capazes de provocar deslocamentos. As leituras que vão reafirmar o que você já sabe, ou que você já conhecia, talvez elas não sejam as melhores leituras que você precisa nessa fase de escrever. Agora, a leitura, ela tem um competidor, que quando eu escrevi Carta de uma Orientadora, eu dizia, né, muitas pessoas mostram estudos sobre isso, as mídias sociais, como isso são dispersores de atenção, mas eu queria dizer outro que eu venho descobrindo, especialmente durante a pandemia,
com quem eu trabalho, com o que se chama na vida acadêmica, com os orientandos, que são as séries de televisão, séries de Netflix. Netflix passa a ser sei lá, HBO, qualquer um que vocês quiserem, passa a ser um problema, porque ela é tão viciante quanto mídias sociais. Eu não sei vocês, se isso, não é o meu caso, mas se as pessoas falam disso como falam das mídias sociais. E eu tenho uma suspeita, porque nas séries, se tem uma ideia de que algo quem está vendo série histórica, quem está vendo séries documentais, de uma ideia de um processo quase que paralelo também de formação e que não é tão, ou não seria tão tolo quanto as mídias sociais. Mas eu sugeriria muito que vocês pensassem quantas horas vocês usam por semana nesses dois dispersores. E para quem joga jogos eletrônicos, seria um terceiro, né? E ver como algum tempo daí pode sair para a leitura, porque a leitura exige tempo, não há como. Há uma outra coisa que uma vez eu ouvi, eu fiz uns 4 parágrafos aqui sobre o plágio. A aula no curso da professora Rosana Pinheiro foi sobre plágio. Eu escrevi um livro sobre plágio. Se vocês quiserem, a gente faz uma banquinha aqui sobre plágio. E ela pode ser especificamente para responder perguntas de vocês, como isso de autoplágio, se eu posso publicar minha dissertação, se o meu orientador é autor junto comigo ou não. Nós podemos conversar disso tudo. Se eu posso pegar uma parte que eu já publiquei num capítulo de livro, escrever para um artigo, se eu devo me citar, porque está tudo em torno dessa discussão de integridade acadêmica. Nós podemos fazer. Mas, neste livro, Carta de uma Orientadora, eu fiz um veredito de um abandono. Eu disse, eu abandono você se você plagiar, eu abandono. E você sabe que algumas pessoas me escrevem dizendo, isso doeu, eu não gostei, você não devia ser tão dura dizendo isso. E até porque, como eu estou falando, não só por mim, mas como literariamente por outras possíveis orientadoras, essa é a minha segunda pergunta. Se esse é um momento que de verdade dói muito, que você tem vontade de abandonar o livro porque vem outro tom. Sobre leituras, que eu ainda queria falar, era tentar anotar os seus hábitos de leitura. Aonde você lê? Aonde você lê? Você lê na cama? Você lê na sua mesa da cozinha, como eu estou, mesa, né, de comer? Você lê sentada numa rede? A depender de como você lê, você se concentra mais ou menos. Eu já falei desse curso aqui, eu acho, que se chama Aprendendo a Aprender, que é do Coursera. Se alguém depois, quando a gente abrir os comentários, puder colocar. Ele tem legendas em português, em inglês se chama Learning How to Learn, aprendendo a aprender, né? Como aprender. Em que ela vai mostrar que quando você muda de geografia, você consegue fazer processos de aprendizado e de memorização. Eu vou explicar. Então, eu estou aqui já há 1 hora, sentada, me preparando para vir para a conversa de vocês. Como eu já disse, me toma alguma coisa como, no carta é mais rápido, mas alguma coisa como 1h30, 2 horas, a depender do dia, me preparando sobre o que eu vou falar. Se eu estou com um problema na minha preparação, no que eu estou estudando, se eu sair daqui e for sentar ali no sofá, esse deslocamento geográfico, inclusive dentro da casa, ou se nós não estivéssemos na pandemia, ir a um café, ir a uma biblioteca, ele faz um processo quase que de reiniciar seu processo cognitivo, e que ele é um disparador de um processo de aprendizado, de memorização. Mudar a geografia, mudar aonde o seu corpo está, como você está localizado, eles são disparadores de aprendizado, disparadores de memorização, disparadores de solução de problemas. Experimentem isso. Eu sou um corpo vivo de que isso funciona quando eu tenho um problema. E sem dúvida, eu já falei, vou voltar a falar várias vezes sobre caminhar em um ritmo que você não acha que você está indo para fazer exercício nem nada, mas você está indo caminhar, como isso soluciona problemas que você não está conseguindo
resolver na sua escrita. Então, anote os seus hábitos. Onde, como, quanto você consegue estudar todos os dias, ler. Se você tem que ler e anotar. Eu tenho que ler e fazer as minhas bagunças. Essas não são notas de tomar notas. São visuais assim. Entende? Eu tenho. Eu não recomendo que você leia e já vá fazendo aquele fechamento, abre aspas, tomando nota. Porque você só vai saber o que é importante de verdade daquela leitura para tomar o seu tempo de fechamento quando você tiver uma compreensão integral da obra. Por isso que eu acho que nós vamos fazer essa banquinha de tomar nota, memorando e rabisco, né? Vamos chamar de rabisco visual. Eu faço. E se eu deixar para fazer o rabisco depois, a ideia que eu estava na hora que eu estava lendo, ela se perde. Então eu tenho que fazer enquanto eu estou lendo. Mas ele não me toma segundos. Ele é visual. Ele é um recurso de memória. Ele é um apelo de transformar aquilo numa coisa mecânica, que sou eu com a obra. Eu tenho uma coisa que eu quase que eu me envergonho, vai ser tolo, mas que eu vou mudar, e eu queria dizer a vocês. E você veja como são marcas de classe, marcas de elite, marcas de tolice, se a gente quiser chamar, que é na página, que eu nem sei, nem anotei a página, de tanta raiva que eu fiquei de mim quando eu fui reler isso, quando eu vou falar dos milhões de caderninhos. Esse caderninho hoje não tem marca nenhuma de propósito pela raiva que eu fiquei de mim. Quando eu digo, pega o Moleskine, isso foi de uma tolice, né? Pode ser folha de papel, qualquer uma que você tenha, você toma nota. Era porque o Moleskine era o caderninho do Hemingway, onde ele escrevia. Esse é um exemplo de uma tolice que nos atravessa. E nos atravessa na vida e a gente vai aprendendo, né? Que é tolice. Então, o caderninho pode ser qualquer um. Eu sugiro vários caderninhos e não precisa ser um caderninho de Hemingway, não precisa ser um caderninho que você vai mostrar para os seus colegas. Esse aqui foi intencional, uma Moleskine falsificada do Pará, assim. Não sei se é mais do... Cara, olha só. Eu sou até mentirosa. Essa é uma Moleskine. Realmente, eu devo fazer um harakiri agora. Pegar aqui uma, sabe, dos japoneses. Mas isso é uma tolice. E tem dezenas falsificadas iguaizinhas. Falsificadas não, alternativas, né? Então, essa é uma coisa que eu vou mudar, certo? Não precisa ser, pode ser qualquer caderninho que você tome nota. Quando eu passo no capítulo diretamente para a escrita, eu começo com uma abertura que algumas pessoas também reagem. Esses são os 2 capítulos que as pessoas mais reagem. Quando eu abro dizendo, não é preciso sofrer para escrever. E as pessoas dizem, como que não? Como que não? Mas elas reagem muito. Eu só sofro escrevendo. Veja, o que eu quero dizer é que não precisa, não vale a pena. Aqui me parece muito mais a incorporação de uma alegoria, quase que de uma figura arquetípica, de que para nós criarmos nós temos que sofrer. Eu acho que nós podemos assumir que é difícil, que é desafiador, que eu não sei como fazer, que eu vou errar. Mas daí a descrever como sofrimento, eu não sei se eu estou errada, mas acho que são 2 coisas diferentes. E eu adoraria ouvir. Eu queria muito poder continuar dizendo, não sofra. E especialmente se você está no mestrado, no doutorado, onde você escolheu esse caminho. Uma graduação, eu até entendo que você quer exercer uma profissão e que sua monografia de graduação é parte de um dever para a superação de uma fase. Mas quando você entra no mestrado, no doutorado, há algo que a convoca para ser uma criadora, uma leitora criadora e para escrever. Então, o sofrimento, ele pode ter outras origens. Regras pouco acolhedoras da vida acadêmica, disputas, opressão pelo tempo, falta de tempo. Mas esse momento que é só seu, você e a escrita, será que a gente não consegue encontrar outras palavras para dizer o que acontece quando eu começo a escrever e que eu enfrento esse fascínio pela criação e a dificuldade pela expressão? Entende?
parece até que é ritmado, né? O fascínio pela criação e a dificuldade da criação. Sei lá se foi isso que eu falei, mas isso, entre esse fascínio e esse tremor. Mas me parece que o sofrimento vem do temor. E se você não escrever, isso não existe. E uma das formas de cuidar, talvez, desse sofrimento, desse medo, ou disso que eu não sei descrever, dessa angústia, dessa incerteza, vem que nenhuma de nós, gente, nenhuma de nós pode escrever um texto. Não pode. Eu vou ser normativa. Não pode escrever um texto e mandar para publicação. Ou escrever um texto e mandar para a orientadora. Né? Eu tenho um monte de orientando, um monte. Eu tenho um deles, o Jack, que se ele não estiver me ouvindo, ele não vai saber disso, né? Que eu tô atrasada, eu tenho que ler o Jack, eu tô atrasada. Então, mas o Jack sabe que ele tem várias outras pessoas além de mim para ler ele, e várias já leram ele antes dele chegar em mim. Ele já chega para minha leitura seguro, revisado. Sexta-feira, eu tive uma banca, e olha como a gente descreve com posse, né? Um orientando o meu de mestrado. Então, um jovem pesquisador, jovem, vocês me chamaram a atenção aqui para não usar essa categoria, porque ela, ao mesmo tempo que é um descritor de um pesquisador em aprendizado, um pesquisador iniciante, ela se confunde com o recorte geracional da vida acadêmica e se torna muito perverso para os homens e para as mulheres mais velhos. Então, ele é um pesquisador iniciante, acaba de terminar o mestrado, e o Darlington defendeu a dissertação de mestrado dele na sexta-feira. E ela foi uma dissertação linda, gente, linda. Antes de chegar em mim, o grupo do qual hoje se sobrevive e cuida-se em mim, cuidam de mim muito mais do que o deles pela distância, já tinha lido, tinha revisado, tinham feito discussões coletivas. Quando eu li o texto do Darlington a primeira vez, eu disse, que magia é essa? Por que eu fui capaz de orientar alguém antes assim? Talvez porque ele seja especial, mas eu sei que ele é especial, tá? Darlington, você é especial, mas eu acho que é porque muitas pessoas cuidaram dele antes de mim. Ele não estava só me esperando, entendeu? A minha ausência, a minha distância, essa construção solidária comunitária de que nós íamos nos cuidar, fez com que o texto dele chegasse a mim, que eu dizia, o que é isso que eu tenho diante de mim? Então, a gente não escreve um texto e manda para quem é o nosso, sei lá, vocês podem descrever o objeto da censura, do poder, é aquela que vai dizer pode, né? O que tem a palavra, sendo a primeira leitora. Essa leitora tão importante como um parecerista de um periódico, como um editor ou como orientadora, ela é depois de um filtro. E isso é muito importante. E isso vai ajudar você a superar temores, né? E esse medo. Então, as rodadas de leitura são muito importantes. E as rodadas de leitura elas não podem estar nesse objeto amoroso que vai ser o seu orientador ou seu orientador, que é um objeto da censura, né? Ele vem depois. Antes, eu tenho 5 minutos ainda, eu tenho uma coisa que eu não queria mudar, não vou mudar, e eu tenho certeza que tem um monte de gente que não gosta, que é, em latim, apud. Quem fala latim aí escreve botando acento, se é apud ou apud, em que eu fiz esse jogo de chamar a preguiça uma desgraça. De onde vem a história do apud? Eu tenho certeza que vocês já leram um monte de textos de caras bacanas, contemporâneos, não só do século passado, né? Assim, século passado não só, século XX, século XIX, era que usam o apud. O que o apud está fazendo? Está dizendo o seguinte, olha só, eu não li, vamos pegar aí um autor que muito lido em vários campos das ciências humanas. Eu não li Marx. Mas eu li
A Débora que escreveu sobre Marx. Aí eu digo, Marx, Apud, ou Apud, Débora, Diniz. Vocês entenderam? Primeiro, o delírio. Segundo, o risco. Terceiro, o que você está dizendo? Eu estou dizendo algo sobre Marx, mas eu não li Marx, porque eu sou um preguiçoso. Eu li essa insignificante aqui falando de Marx. A gente não pode. E quando você coloca no seu texto, imaginem que eu posso ter lido mal, eu posso ter interpretado errado, eu posso ser uma pessoa que faz uma leitura equivocada. Eu estou usando Marx por isso, porque é uma autora em enorme disputa, você pode ser uma figura aí de um campo, de um neoliberal lendo Marx, que você vai citar. Que muitas vezes, quando a gente ainda está muito iniciante na pesquisa, a gente não sabe exatamente aonde as pessoas estão fazendo as suas raízes e as suas disputas de interpretação, porque há disputas de interpretação. E você não pode ir para uma banca ou para um artigo e dizer, ai, me desculpa, cara, foi a Débora que errou. Eu pensei que Marx tinha dito isso. Não, isso não existe. Você está dizendo o que ele disse. Então, quando eu vejo um texto, e aí eu como editora, por exemplo, eu sou editora de um periódico que se chama Bioética nos Países em Desenvolvimento, se chama Developing World Bioethics, um texto que chegue com a PUD, ele nem segue para revisão. E não é minha determinação, né? Esse coletivo. Por quê? Porque hoje a gente recupera as fontes, porque hoje você consegue ter acesso digital a grande parte do que você precisa a ponto de citar. Se você está precisando citar, você tem que ter acesso ao original, ou você não vai usar aquela obra. Então, a gente tem mais 3 minutos. Eu tenho uma ironia final sobre a parte da escrita, porque as pessoas, quando começam a escrever um capítulo e vão fazer o primeiro capítulo da dissertação, elas acabam fazendo aquela historiografia que os colegas da história embolam de rir da gente, né? Que você começa nas cavernas e termina, sei lá, passa pela ditadura militar e vai terminar na eleição do atual presidente ou na eleição dos Estados Unidos, em assim 5 parágrafos. Começar a escrever é muito difícil, gente, mas não cai nesse cacoete, nem no dicionário. Quer dizer, ética, segundo o dicionário tal, diz isso, ou então ir para o tempo das cavernas. Pensa por onde você vai começar, tendo seu objeto, seu problema de pesquisa, como abertura do que vai ser o seu capítulo que você está convidando alguém para escrever. A minha proposta para vocês é que, ao ouvi-los agora, que a gente possa fazer 2 próximas banquinhas enquanto a gente se define se a gente continua, se a gente não continua, qual é a proposta de vocês, por onde a gente vai, mas que a gente faça 2 pelo menos. Uma seguinte sobre notas, fichamentos e memorando, que é isso, como se toma nota, quando se toma nota. Qual é a diferença? Nota que eu estou chamando são esses rabiscos, tá? O fichamento e o que é esse memorando, que eu acho que pode ser uma coisa nova, que talvez nem todo mundo conheça ou faça. E uma banquinha seguinte sobre, de verdade, dicas de escrever. Como isso que eu acabei de falar muito rapidamente aqui, sobre a introdução, de quem sabe não usar esses cacoetes de uma historiografia rápida, de usar dicionário, ou então de fazer etimologia de palavra. Pode até funcionar muito, eu não estou dizendo que não deva se fazer sempre, mas que é muito mais cacoetes de como começar, porque começar é muito difícil, né? As primeiras palavras, as primeiras páginas são as mais difíceis, do que mesmo uma necessidade que você tem para a construção do seu argumento. Eu vou abrir os comentários. Peço desculpa por eu ter saído correndo hoje, tá? E pelo terrível ato falho do meu caderninho. Eu vou abrir os comentários. Olha, essa pergunta é super importante, do João Ricardo.
Como lidar com textos em língua estrangeira quando nós temos uma compreensão mediana, mas precisamos? Primeiro, eu diria que a sua definição de compreensão mediana, ela passa para mim muito mais do que a sua capacidade de interpretação de texto, mas muito mais pelo tempo que você tem que despender lendo, certo? Então, quanto tempo... Você tem que saber isso, gente. Quanto tempo você demora para ler um texto de 20 páginas em português, em espanhol e inglês? Vamos considerar 3 grandes idiomas que resolvam a sua vida mais imediata, certo? Eu não estou dizendo que japonês, eu não estou colocando outros idiomas. Você tem que saber, para você tomar suas decisões até onde você vai. Mas você diz uma segunda parte. Mas precisamos. Da onde vem esse dever de precisão? Vem porque essa obra não foi traduzida, vem porque não há nem possibilidade de leitura em espanhol, vem porque usar um Google Translator não te ajuda, vem porque você já está numa fase de um doutorado, onde eu diria que aí sim é o momento que você pode fazer essa afirmação, eu vou ter que ler no original, porque a precisão para uma graduação me parece uma demanda excessiva de precisão. Nós temos que nos permitir, inclusive como um processo de aprendizado e de construção das nossas habilidades acadêmicas, até mesmo porque ele é um regime de classe muito importante na produção do conhecimento, é um regime de colonialidade do conhecimento muito intenso, que não é possível que você, não você, João Ricardo, mas que a vida acadêmica não seja possível reconhecer algo muito importante, bonito, original, com um conjunto de referências que você não seja obrigado a enfrentar um bloqueio de idioma nesse momento. Porque quando você entra no mestrado, você já vai ter mais tempo para estudar outro idioma, no doutorado você vai ter mais ainda. Então, eu não sei qual é o momento da sua vida acadêmica em que você está. Num doutorado, eu diria, nós temos que fazer um esforço maior e tenta pelo menos ir para o espanhol. O espanhol tem muita coisa traduzida e que nos ajuda pela proximidade do idioma, e depois ir para o inglês, aonde a grande parte da literatura do mundo acadêmica, quando ganha aquele espaço de hegemonia na circulação das ideias, ela é traduzida para o inglês. Tá? Quer saber muito sobre memorando, fichamentos e notas? A gente vai fazer. O plágio também, a gente pode fazer um dia sobre plágio. Tem uma pergunta da Ideia Gedi, que se citação direta empobrece o texto. Eu acho que a gente pode guardar essa pergunta para o dia que a gente for falar sobre dicas de escrita, se vocês estiverem de acordo, porque aí vem isso da citação direta, indireta e paráfrase. A minha resposta para você, só para dar uma agora, é que sim. Mas, sim, empobrece, sim. Só que domine o seu campo. Se você está, por exemplo, no campo do direito, o direito ama citação direta, ama. Então, algumas pessoas acham que isso é importante. Então, veja quais são as regras da sua orientadora, veja como é que o seu campo se move, tá? Essa pergunta é adorável. É da Aldenise. Como saber a quantidade de citações que se deve colocar em um trabalho acadêmico? Isso é maravilhoso, maravilhoso, gente. Eu tive uma vez um professor, tá vivo, e ainda dá aula, mas ele foi meu professor, mestrado, doutorado, que ele abria uma dissertação de mestrado, doutorado, e ele dizia assim: se for mestrado e tiver menos de... Aí ele dava um número, eu não me lembro mais. Se é qualquer número, eu vou mentir, tá, gente? Mas era um número assim, enorme, algo como 100, 50, não me lembro. E se for doutorado e tiver menos de 150, eu nem leio. Então, qual é a minha primeira resposta a você? Vê o que é que o seu campo, seu orientador, a banca que você vai chamar, pensa sobre esse fetiche das citações e das referências bibliográficas. Se vocês disserem para alguém que eu falei fetiche, eu vou negar. Eu não salvo.
É, mas eu diria que uma dissertação de mestrado, alguma coisa como 30, 35, 30, bem feitas, muito mais que o suficiente. É você saber o que você está fazendo. 25, você sabendo o que você vai ler e estudar. Ninguém está prometendo aqui que não vai falar o que eu falei, então eu não vou salvar no final. A responsabilidade é de vocês. Ou vocês prometem que isso mesmo, Fabiana. A Fabiana entendeu que é assim. Peraí. Ai, tinha uma pergunta que eu pulei, que era como fazer a devolução para com quem você pesquisou. A gente nunca entrou em métodos aqui, né, gente? Eu adoraria, em algum momento, se isso for de interesse de vocês, a gente entrar sobre como devolver dados, como fazer o que a gente chama de benefício compartilhado, como fazer uma etnografia. Eu conseguiria conversar isso dando alguns exemplos, né? Mas aqui tem uma pergunta da Maria, um monte de eu prometo agora, um monte de mentiroso. Agora tem uma pergunta aqui, o desenho de Maludes falou o quê? A Maria Inês perguntou, citações em idioma estrangeiro são sempre paráfrase? Sabe, se eu consigo entender a sua pergunta, e eu acho que a sua pergunta tem uma coisa muito bacana. Vocês já pensaram que você parar o seu texto e citar em outro idioma, como é arrogante? Que quem está lendo você pode não entender alemão, inglês, espanhol, sei lá, o idioma que você estiver trabalhando. Então, se você quer fazer uma citação do original que você está lendo, eu recomendaria muito traduzir no texto. E se o seu campo acha muito importante ter o original, botar o original em nota, mas nunca num livro em circulação no mercado editorial, por exemplo, você cita em outro idioma, gente. Quer dizer, esse é daqueles que vai gerar, essa é outra afirmação que vai gerar um monte de confusão com outras pessoas, mas a mim me parece que você escreve para o mundo, para as pessoas conversarem com você, né? Aí a sua pergunta é se eles viram paráfrase, é talvez uma alternativa para não citar em outro idioma, né? Então acaba virando paráfrase, muitas vezes. Mas uma solução para citação em outro idioma é fazer uma tradução e, se você acha muito importante, colocar o original numa nota de rodapé, tá? Dicas para fazer perguntas criativas. O Creswell tem um livro só sobre perguntas que a gente também pode fazer uma metodologia aqui de encontro, assim, com uma pequena leitura e trabalhar, tá? A gente pode. Você vê, eu estou dizendo que a gente vai terminar as banquinhas se vocês não vierem, se vocês não trouxerem mais gente e a gente espalhar a palavra da importância da ciência. É de verdade, gente, porque isso aqui tem que fazer sentido aos domingos, para mim e para vocês. Para mim faz um monte. Mas a gente tem que espalhar a palavra, porque a gente quer gente fazendo ciência melhor. Não importa o que as pessoas pensem, não importa aonde elas estão. Ainda mais com todo o processo político que começa hoje. Se nós qualificarmos o debate público com conhecimento e consciência, a gente vai ter uma democracia melhor. Eu tenho segurança disso. Quando se lê um autor que cita algo importante em Apud, e se o autor citado for Hegel, eu, Sérgio, choraria. Sabe, assim, choraria de verdade ler Hegel. Eu já fiz tudo na minha vida para tentar ler e não consegui. Então, esse aí eu não consegui. Eu não sei se eu dou exemplo no Carta que eu não consegui. Você jamais pode citar Hegel com uma PUD. Jamais, jamais. Lembra disso. Esses são os meus momentos super normativos aqui. Ou você lê, ou você não lê, tá? Eu sei que já vai ter algum besta aqui dizendo que a minha ameaça de não fazer banquinha e espalhar a palavra é pra gente ter um montão de gente aqui, montar... Eu sempre imagino, a gente está com 382 pessoas. Isso é uma assembleia que eu nem sei que tamanho de auditório caberia. Eu sei que eu fico com cara de doida, a bola solta do olho saindo quando eu falo assim. Por isso que eu tenho que ser mais educada. Como fazer mapas mentais, a gente já viu um IGTV aqui. A quem devemos entregar a primeira leitura, disse a Luciana Galvão. Isso é muito bacana.
Bacana. Vale qualquer pessoa, Luciana. Vale se você tem alguém na sua vida, uma companheira, uma namorada, um namorado, pai, mãe, irmã, irmão. Essas pessoas ajudam a fazer perguntas que são, às vezes, simples, mesmo que eles não sejam do seu campo. E aí vale também, ao mesmo tempo, pessoas do seu grupo de pesquisa. Você deve estar em um grupo de pesquisa, que quase todas as orientadoras hoje estão em grupos de pesquisa. E são seus colaterais. Você pode estar no doutorado, mas um aluno de graduação vai te ler muito, muito legal, porque vai fazer perguntas do campo. Se você está na graduação, o seu companheiro do doutorado lê, ele te ajuda, porque ele está revisando a literatura. Então, no meu caso, as primeiras leituras são entregues a um grupo que eles se chamam a matilha, em que um lê o outro. Então, e se ajudam muito. Essa é uma experiência muito bacana, sabe por quê? Porque geracionalmente, eles vão ser os colegas deles no futuro, futuros professores, um no Paraná, outro no Pará, eles vão poder fazer grupos de pesquisa, eles vão poder fazer internacionalização e nacionalização, regionalização juntos, e eles vão exercitar isso, de ter colaterais dizendo, não entendi, não tá bom, eu quero que mude. Então, eu recomendo muito que sejam seus colaterais também. Eu queria que a gente terminasse, a gente está em 4 minutos, e antes que você... Está vendo? Olha aí a Sueli começando a dizer, lembra de salvar. Eu repito, vocês acham que eu nunca vou me recuperar, né? Que eu não salvei. A gente tem um minuto final, Sueli. Quem sabe a gente começou com... E eu tentar lembrar, na hora de salvar, gente. A gente terminar... Cada um de nós tentando pensar que palavra que a gente leva de hoje. Que palavra que ficou. Para mim, ficou as minhas incoerências me traindo, que foi a Boeleskine. Então, ficou incoerências, né? As permanentes incoerências da vida. E se vocês tiverem a palavra de vocês de hoje, a gente coloca nos comentários, que eu consigo continuar conversando com vocês quando o vídeo for pro ar, que vai no IGTV. Eu vou terminar. Gente, até domingo que vem, e novamente me desculpem pela minha saída de hoje, viu? Um abraço em todo mundo, um beijo grande, tchau.